Eu já quero começar o programa convidando você para refletir nessa frase. Olha, as nossas crises são passageiras, mas Deus, o nosso Deus, é eterno. E aproveitando que você está em casa, você leia aí com calma Romanos 8, 35 a 39, que diz, que em resumo diz o seguinte, olha, acredite, confie no Deus, que é maior do que tudo que a gente está enfrentando, do que essa crise. E olha, pode ter certeza que Ele é capaz de prover todos os meios necessários para que você supere essa crise ou viva através dessa crise se você estiver na presença dEle. Que Deus te abençoe hoje. A Organização Mundial da Saúde declarou como pandemia a transmissão do novo coronavírus, conhecido também como Covid-19. O número de pessoas infectadas pela doença não para de crescer e nós preparamos uma animação que explica melhor essa doença. Os coronavírus são uma grande família de vírus que infectam principalmente animais, mas podem causar também infecções em seres humanos com sintomas semelhantes aos resfriados ou gripes leves. Pode levar a complicações respiratórias em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. As infecções geralmente não são diagnosticadas por serem benignas e se espera a cura instantânea. São transmitidos entre humanos por via aérea, contato com secreções ou objetos contaminados, principalmente no inverno. 2 coronavírus causaram epidemias graves e possivelmente mortais entre humanos. A SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, foi responsável por uma epidemia mundial entre novembro de 2002 e julho de 2003. E a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada pela primeira vez em 2012. Em 2019, o SARS-CoV-2, um novo coronavírus possivelmente mortal, foi identificado na China. Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar, além de dores no estômago. As 2 síndromes tiveram origem em morcegos, na época um animal intermediário. No caso da SARS, a origem foi o gato de algalha, consumido por humanos na China. No caso da MERS, um dromedário. Ainda não existem hoje medicamentos ou vacinas para combater esse vírus. Queria saber da doutora Odeli, já de cara, a gente ouve falar de coronavírus, Covid-19, novo coronavírus. Qual é a diferença entre o Covid-19 e o novo coronavírus, doutora? Certo. Na verdade, o coronavírus, a palavra em si, é o grupo familiar coronavírus, né? Que são aqueles vírus que são predominantemente causam infecções respiratórias e eles são chamados assim porque eles apresentam umas espículas na superfície que aparenta ser uma coroa. Então, por ele, eles se chamam coronavírus. Mas, quando que a gente chama de novo coronavírus, é o SARS-CoV-2. Na verdade, já antes a gente conhecia um vírus semelhante, que foi aquela pandemia do SARS que teve numa época no passado, né? E aí, posteriormente, teve o MERS também. E atualmente, o subtipo mesmo do novo coronavírus é este SARS-CoV-2 que causa a doença chamada Covid-19. Então, essa doença chamada Covid-19, por que ela se chama assim? Do nome do termo, né? Coronavirus Disease, em inglês. E 19 porque foi a época do ano que foi diagnosticada pela primeira vez, que foi lá na China, em Wuhan, quando realmente se considerou a primeira vez essa doença antes de se espalhar ao restante do mundo. Agora, doutora, a gente tem uma dúvida muito recorrente, que é o seguinte, o corona parece que é uma gripe, né? Ou seja, dá aquela impressão de gripe. A gente vai descobrir, conversar um pouquinho sobre os sintomas já, mas gripe a gente pega às vezes mais de uma vez por ano. E com o coronavírus, será que é possível ser infectado mais de uma vez? Então, na verdade, assim, ao ser um vírus novo, um subtipo novo, ainda tem muitas coisas a ser conhecidas com o andamento do tempo. Mas, em princípio, o que se sabe é que você é infectado uma única vez por esse subtipo. Igual que quando a gente tem, às vezes, uma influenza ou um resfriado comum, a gente é infectado por um tipo de subtipo, só que os vírus, eles mutam, eles vão causando mutações, então, ao longo do tempo, é possível que a gente não tenha exatamente a mesma imunidade que já gerou para um subtipo. Mas, especificamente falando deste novo vírus, do SARS-CoV-2, o que acontece? Ele pode causar uma infecção numa pessoa, ela chegar a apresentar sintomas, e o que acontece? Ela pode resolver com uma cura espontânea, como acontece na maioria das infecções virais, que esta é um desses tipos, que na maioria dos casos ela resolve espontaneamente, com alguns manejos como sintomáticos. Mas o que acontece? Às vezes você faz um teste de controle e a pessoa já virou negativa, depois de ter tido no início um teste positivo. Mas aí, às vezes as partículas virais, elas ainda permanecem.
elas não significa que são infectantes, não estão sendo transmissoras, nem causando doença, mas às vezes você faz um teste de controle um tempo posterior e você ainda acha essas partículas virais aí presentes. Então, um teste muito sensível pode dar positivo, mas isso não quer dizer que você está novamente com a doença infectando novamente. Entendi. Doutora, a gente precisa entender quais são os sintomas da doença, porque a gente está recebendo um monte de meme, você está recebendo aí no seu celular também, né? Um monte de meme, espirrou é corona, tossiu é corona. Vamos tentar definir bastante, porque até para não gerar um preconceito, né? Mas a gente precisa se precaver, cuidar. Álcool em gel, lavar a mão, a gente vai repetir isso aqui durante todo o programa. Mas vamos falar de sintomas, os mais comuns. Perfeito. Como a gente falou, infecção respiratória, então ela vai se apresentar com os sintomas mais comuns, como ser qual? Tosse, essa pode ser tanto uma tosse seca ou uma tosse produtiva. Febre é um sintoma que se apresenta bastante. Febre a gente chama sempre acima de 37,8, que a gente caracteriza como febre, mas é importante se atentar a que nem todo mundo pode apresentar febre, porque existem certos grupos, imunodeprimidos, idosos, pessoas que já fazem uso de algum tipo de medicação de uso contínuo, que não vão apresentar a febre em si. Então é muito importante a gente poder olhar o contexto geral do caso e outros sintomas associados. Sim. Agora, também existe a questão da coriza, né? Que é a congestão nasal, também muitas vezes inflamações na garganta, dor de garganta, que são os sintomas mais comuns. Até aqui bem parecido com um resfriado meio forte, com uma gripe meio forte. Inicialmente a gente não consegue distinguir se se trata dessa nova doença Covid-19 ou tratamos de outras infecções respiratórias. Isso aqui evolui, doutora, de que, sei lá, 2, 3 dias já começa a aparecer esses sintomas? Sim, na verdade existe um período de incubação, que a gente chama, né? E todas as doenças virais geralmente têm esse período. A partir de que você entra em contato com o vírus que você adquiriu do contágio com outra pessoa, aí você vai ter um tempo que o vírus está replicando no organismo antes dele gerar realmente sintomas que a gente consiga identificar. Por isso ficar em casa é tão importante, exatamente. Né? E esse tempo a gente viu que pode ser desde 2 dias até 14 dias. Uma média de 5 a 6 dias, que é esse período de incubação, mas é todo esse tempo que o vírus pode estar se replicando, você já está sintomático, inclusive pode estar transmitindo. Mas aí a gente tem os sintomas mais graves, então já começa a distinguir de uma gripe normal. Exatamente. Existem complicações, mas essas complicações a gente às vezes também pode ver na influenza, mas especificamente no coronavírus, o que a gente está vendo? Que a doença se instala muito mais rapidamente, com uma velocidade muito mais grave e também as complicações têm se visto que se instalam com maior velocidade. Então, quais são as principais complicações que a gente tem visto, especialmente na população de risco? Dificuldade respiratória aguda, que seria a insuficiência respiratória. Praticamente 90% dos casos graves têm complicado com insuficiência respiratória. Alguns outros com insuficiência renal e outros podem evoluir com choque séptico. A gente tem mais alguns sintomas aqui. Vamos mostrar alguns sintomas possíveis aqui, né? E, bom, existem outros sintomas possíveis, como ser dores no corpo, inflamação na garganta, falta de apetite, calafrios, fadiga, todos esses são relatados. A diarreia também tem se visto poucos casos, porém também existem essa pode apresentar. Tá bom? Tá. Legal, a gente tem mais uma tela ainda falando de sintomas. Na verdade, vamos falar um pouquinho agora de grupos de risco, que é muito importante, porque cada um tem uma necessidade diferente, uma dificuldade diferente. Exatamente. Então, e esses casos graves que a gente viu, essas complicações, elas vão se dar justamente nestes grupos de risco. Fala um pouquinho desse grupo então pra gente, doutora. Porque assim, 80% das pessoas iam com aqueles sintomas leves, geralmente jovens, crianças que vão se apresentar com esse quadro. Porém, o que acontece? Idosos, pessoas mais de 60 anos, diabéticos, pessoas que fumam bastante, então já tem problemas respiratórios crônicos, asmáticos, pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas que têm problemas renais, inclusive às vezes têm transplantados renais, pessoas que fazem diálise, então eles já usam imunossupressores até para você poder não rejeitar o transplante, então são pessoas que já têm imunidade muito mais baixa. Mais frágil. Exatamente. E as crianças também? Problemas cardíacos. As crianças até hoje não estão categorizadas como um grupo de risco real. Na verdade, o que acontece com as crianças é que elas fazem parte do grupo que às vezes fica assintomático, porém eles realmente são grandes transmissores da doença. Entendi. Inclusive, em nível de mortalidade, mundialmente, a gente não tem visto que esse seja o grupo especial. Um grupo problema, quem sabe, mas realmente está mais vulnerável, quem sabe, né? Especialmente os bebês, a gente sempre sabe que eles vão ser vulneráveis. Não tem se visto no andamento do histórico dessa pandemia,
porém a gente tem que tomar atenção também para o cuidado deles. Tá. Doutora, a gente tem visto muito sobre transmissão, a gente tem tomado medidas drásticas, como... eu sou nova ainda, né? Vamos considerar nova. Nunca vi isso. Talvez você que é mais velho também nunca tenha visto isso, essa reclusão. Vamos falar um pouquinho sobre transmissão, o que evitar, o que devemos fazer para evitar, então, o coronavírus. A transmissão entre humanos da doença Covid-19 já é conhecida. A doença é transmitida por espirro ou tosse. É preciso um contato próximo em uma família, quarto de hospital ou estar a menos de 1 metro de uma pessoa infectada, tossindo sem proteção. Também é transmitido se a pessoa toca uma superfície infectada pelo vírus e coloca a mão na boca, no nariz ou nos olhos. A diarreia pode ser a segunda via de transmissão. Até o momento não foi identificado nenhum caso de transmissão sexual. Ainda não se sabe ao certo quanto tempo o vírus permanece ativo fora do corpo humano. Para o público em geral, medidas básicas de higiene, como lavar as mãos regularmente e cobrir as mãos ou usar um lenço ao espirrar ou tossir, são essenciais. Também é preciso evitar o contato próximo com pessoas tossindo, espirrando ou que estão com febre. Realmente todo esse cuidado é necessário. A gente está aqui com um álcool em gel, porque a gente não está aqui no nosso estúdio, não tem um banheiro aqui dentro, tem ali fora o tempo inteiro. Se você está em casa, lave as mãos com frequência, a cada 30 minutos, com água e sabão. E a gente tem uma dinâmica para mostrar, doutora, aqui como é que essa limpeza pode ser efetiva através da lavagem das mãos. Exatamente. Temos que tomar em conta que a gente, como vocês viram, o principal fator para transmitir a doença é através das partículas, que são gotículas que elas vão ficar espalhadas nas diferentes superfícies ou através das pessoas. Então, a gente precisa realmente, cada que a gente pode encostar em alguma superfície, precisa novamente lavar a mão. Em casa, facilmente a gente faz isso com água e sabão, mas quando estamos fora de casa, precisamos fazer isso com álcool em gel o tempo todo. E você vai demonstrar pra gente como lavar a mão de maneira eficaz. Isso. Inclusive, antes de vocês verem aqui, a gente passou álcool em gel antes de colocar a luva, né? Mas a gente é importante também falar sobre a questão das alianças, adornos, tudo. Para a gente poder ter uma efetiva higienização das mãos, a gente precisa estar sem nenhum tipo de adorno. Exatamente, para não ficarem depositadas partículas aí. Tá bom? A gente vai fazer uma demonstração de o que seria uma higienização de mãos correta. Tá. Por quê? Porque muitas pessoas passam álcool na mão e acham que está tudo certo, só que ainda estão ficando muitas partículas virais aí. Então, a gente vai fazer uma demonstração ilustrativa com este tipo de pigmento. Eu vou colocar um pouco como se fosse álcool gel ou sabão. Tá. Então, vamos fazer uma técnica de higienização das mãos. Primeiro, deixa eu puxar de novo sua luva para cá, isso. Ah, perfeito. Então, a gente tem que espalhar bem em todas as a palma, né? Tá. Posteriormente, o dorso do outro lado, tá bom? Aí, o dorso dos dedos. Aí, legal. A gente não tem que esquecer do polegar. E realmente, olha, o polegar, como... abaixa aqui, olha, o polegar ele fica realmente, se olha, você não lavar só o polegar, ele fica de fora da limpeza. Ele fica totalmente fora da limpeza. E a gente não tem que esquecer das pontinhas. A ponta dos dedos. As pontinhas dos dedos, onde tem as unhas, a gente precisa realmente pressionar e higienizar de uma forma adequada. A técnica da OMS preconizada é essa, mas a gente sempre tem que verificar se por acaso ainda está faltando alguma região, para a gente poder saber que realmente higienizamos completamente as mãos. Isso a gente consegue visualizar bastante dessa maneira. Pode jogar, doutora. E às vezes a gente não adianta lavar a mão assim de qualquer maneira, lava ali, dá uma enxaguadinha. Não, isso não é lavagem de mão. Precisa lavar corretamente para pegar todas as áreas. O álcool em gel mata as bactérias, mas ele não tira a sujidade, né? Exatamente. Quando que a gente precisa usar álcool em gel? É quando a gente está na rua, está andando. Mas se a gente, em algum momento, vê que tem sujidade nas mãos, a gente vai precisar ir para água e sabão. A gente trouxe uma outra dinâmica aqui, doutora, para exemplificar. O vírus se propaga no ar. Então, a gente pode encostar em qualquer lugar, no ônibus, no metrô. A gente vai fazer uma demonstração aqui, um pouquinho mais. Eu estou usando pimenta na água. Acho que tá bom assim, né? Sim. Isso vai estar exemplificando o que são os vírus, os micro-organismos. Os micro-organismos presentes em tudo quanto é lugar. E aqui a gente tem sabão.
Olha, se eu colocar o dedo aqui, olha, nada acontece. Exatamente. Ó, inclusive seu dedo fica tudo cheio de partículas. Infectei, que dá pra geralmente são ver. invisíveis, a gente geralmente não vê. Tá. Agora eu vou limpar aqui no detergente, no sabão. Qualquer sabonete serve, doutora? Essa é uma pergunta interessante. Ou tem que ser aqueles antibactérias? Tem que ser sabão comum, na verdade. Aquele sabão comum de casa que você pode usar para você limpar as mãos. Olha o que vai acontecer. Olha aí. Isso daqui é totalmente ilustrativo, mas na verdade é isso que acontece, né? Afasta. As partículas virais, elas têm umas camadas que revestem nele, umas camadas de gordura. Então, o que acontece quando elas entram em contato com o sabão, aí a gente vê que eles degradam nessa superfície e aí elas realmente vão embora. Então, realmente elas ficam inativas e não conseguem ser partículas infectantes. É por isso que precisamos sempre estar atentos a higienizar as mãos e álcool gel. E uma dica, sempre considere que sua mão está suja. Tá. Embora você lave de novo, passe, considere que está suja. Não leve a mão no rosto. A gente esquece, não leva a mão no rosto, nariz, boca, os olhos. Por quê? Porque a gente higieniza as mãos, mas daqui a pouco pega o celular, pega a chave, pega a carteira. Então, a gente sempre está em contato com alguma superfície. Tá. Então, precisa sempre ir repetindo isso como rotina e não levar as mãos no rosto, que é o principal. Doutora, eu quero... A gente vai mostrar uma tela ali agora sobre isolamento, mas eu queria só perguntar sobre as máscaras. Quem é que deve usar máscaras? Ok. As máscaras, na verdade, elas têm 3 indicações reais. A máscara tem que ser usada por uma pessoa que está doente, que tem uns sintomas, então realmente ela tem que usar. Às vezes não fez o teste, mas ela está está se sentindo mal. Exatamente, pode não ter feito o teste, mas a gente tem que lembrar que temos resfriado, temos vírus da gripe, temos o coronavírus mesmo que está circulando. Então, nessa época, como temos transmissão comunitária, não dá para diferenciar se é uma coisa ou outra. Então, Sim. a gente precisa colocar máscara nessas pessoas que estão doentes, porque não pode sair as partículas para o exterior. Outra pessoa que precisa é a pessoa que é contatante domiciliar, que cuida dessas pessoas. Então, é muito importante. Por quê? Porque ela está em contato direto e ela pode se aproximar bastante da pessoa. E a terceira pessoa são os profissionais de saúde que vão entrar em contato e vão examinar o caso, que são os que estão em contato direto com as pessoas que estão doentes, atendendo lá na linha de frente. Tá. Bom, falando nisso, a gente vai acompanhar agora como é que deve ser feito o isolamento de uma pessoa que está doente. De repente, nem sempre essa pessoa doente, ela vai ter o diagnóstico fechado do Covid-19, mas se ela está doente, é bom que ela já fique em casa e se isole. Exatamente. Explica pra gente como é que deve ser esse isolamento, doutora. É importante que essa pessoa, quando que ela vai para o médico, na verdade, ela tem que pensar que se tem sintomas leves, ela não precisa ir para o médico, ela tem que se isolar em casa diretamente. Então, é importante no quarto que manter sempre uma ventilação, manter sempre arejado, né? Janelas abertas para a circulação de ar, entrada da luz. A própria pessoa tem que trocar as roupas de cama, tem que separar os resíduos em lixeiras diferentes, manter a porta fechada e as maçanetas limpas sempre. Isso é importante a pessoa fazer no quarto, tá bom? Essa limpeza, doutora, das maçanetas em casa no geral, né? Isso pode ser usado... Desinfetante, álcool gel, o que usa? Álcool líquido, mesmo 70%, tá bom? Legal. E o importante ainda é relembrar do álcool gel, que a gente usa sempre tem que ser pelo menos 70% e com os emolientes necessários para poder ter uma boa higienização. Na cozinha, doutora? Na cozinha, se contaminado, temos que lembrar que tem que usar sempre máscara para evitar levar as partículas para o alimento, não compartilhar copos, talheres e pratos. Isso é muito importante recomendar, porque às vezes ficam as famílias em casa e compartilham utensílios. Isso é uma... Separa lá o teu, então, se você está doente, separa, não deixa que o restante da família utilize. Exatamente. Vamos mostrar agora no banheiro. Os banheiros também não tem que compartilhar objetos de uso pessoal, como falamos, isso envolve toalhas de rosto também, né, toalhas de corpo, e usar preferencialmente sabonete líquido. Isso para higienizar as mãos. E após usar o banheiro, é preciso desinfetar as superfícies, vaso sanitário, torneira, pia, descarga. Vamos lembrar que uma das partes do quadro dos sintomas também pode ser diarreia, eventualmente. Então, a gente tem que sempre estar com tudo muito bem higienizado se uma outra pessoa vai usar o local. Tá bom? Na sala agora, doutora? Na sala. Aí, é importante que se temos uma pessoa que está doente em casa, então temos que tentar evitar estar muito próximo dessa pessoa. Então, manter a pessoa contagiada, às vezes é melhor no quarto e a outra pessoa vai dormir na sala. Isso que estaria recomendado se existe somente um quarto, não todo mundo tem disponibilidade de vários ambientes.
sempre ventilado também, limpar os móveis com álcool 70 ou inclusive água sanitária, importante. E como eu falei, não compartilhar o mesmo sofá. Por quê? Porque a gente está muito próximo e a gente tem a recomendação de estar pelo menos a 1,2 metros, é melhor inclusive. Entendi. Tá? Manter uma distância pessoa contaminada de pelo menos 2 metros. E olha, tudo que ela conversou aqui, tudo que ela mostrou pra gente é uma pessoa autônoma, que ela vai ter que cozinhar sozinha, que ela vai ter que trocar as roupas de cama. No caso de uma pessoa debilitada que precisa de cuidadores, esses cuidadores terão que redobrar o cuidado. Com certeza. Tá? Esses Então, cuidadores que vão ter que estar com máscara, lavando a mão. Cada momento. Para evitar esse contágio recorrente, né? Doutora, é o seguinte, o Sistema Único de Saúde, o SUS, também preparou um material super legal para mostrar quando é que a gente deve ou não procurar um médico, porque muitas vezes o isolamento já vai fazer uma grande coisa. Então, olha, você pode acessar, a gente vai mostrar aqui agora, mas tem um checklist para saber quando é que é a hora de ir procurar Na verdade, este é um dos principais assuntos a ser comentados hoje, né? Por quê? Porque o que acontece? Às vezes uma pessoa está com um simples resfriado, que não estamos falando nem do coronavírus. O que acontece? Às vezes começa a ter um pouquinho de coriza, um pouco de congestão nasal, já vá para o hospital, para o pronto-socorro. Às vezes a pessoa não tem nem Covid-19, mas o que acontece? Ela vai pegar lá, ou se ela tiver, vai ficar espalhando onde? Durante o trajeto, no ônibus que ela pegou, na recepção, na emergência, ela fica espalhando uma doença e ela tinha sintoma leve, que a única orientação tinha era isolamento domiciliar. Então, pensando nesse contexto, é que o próprio SUS criou esse coronavírus, né? Que é muito legal, porque ele realmente vai ir identificando você que tipo de situação você tem e se realmente você tem indicação ou não de ir para um pronto atendimento. Legal, baixa aí no seu celular agora, todo mundo pode baixar, é gratuito e você vai estar melhor assessorado e pessoalmente assessorado através desse aplicativo, tá? Agora é o seguinte, notícias falsas compartilhadas pelas redes sociais podem prejudicar toda essa batalha, todo esse movimento que a gente está fazendo contra o coronavírus. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou uma campanha contra as fake news. Vamos ver, vamos acompanhar esse VT rapidinho. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Legal, então tudo que você receber, dá uma filtrada aí, ou se tiver dúvida, quiser aplicar, antes dá uma olhada se não é fake news. Exatamente. Doutora, a gente está aqui com um quadro Mitos e Verdades sobre alguns desses fake news ou dicas do que fazer em casa para fortalecer ou para evitar pegar o corona. E agora a gente quer conversar com você aí de casa, se você sabe o que é mito, o que é verdade. Vou pegar aqui o primeiro. Vinagre é mais eficiente do que o álcool em gel para combater o corona? Isso é um mito. A gente já falou, o álcool em gel, ele tem muita evidência científica, tanto assim que isso é usado há muitos anos dentro do ambiente hospitalar para evitar transmissões, evitar surtos, a propagação de doenças. Então, álcool em gel, nada de vinagre. Vinagre tem só ácido acético, que não tem demonstração para poder destruir as proteínas virais, tá bom? Vitamina C, zinco, combinados juntos, combatem o corona, doutora? Não estamos suplemento. falando que o vitamina C e zinco não sejam bons para a saúde. Eles têm benefícios no sistema imunológico, porém, elas não são indicações específicas para combater o novo coronavírus. Mito, gente, mito. Olha lá, há medicamentos específicos contra o novo coronavírus? Essa até é polêmica, vai. Mas isso é mito ainda. Legal. Tá? Não existem nesse momento nem medicamentos, nem vacinas específicas contra o novo coronavírus. Com certeza existem muitas medicações que estão sendo testadas, que estão sendo utilizadas inclusive em forma experimental. Inclusive esta semana bombaram notícias sobre os tipos de medicações que já estão sendo liberadas inclusive pelo FDA. Mas o que acontece? Nós temos que pensar que ainda é fase experimental, ainda estão em estudo, ainda precisa de estudos maiores para poder saber que isso é uma realidade. Então é mito, não sai correndo para a farmácia comprar o que estão mandando aí no seu WhatsApp não, gente. Exatamente. Manter ambientes bem ventilados ajuda a combater, puxa, essa daqui ela deu de graça. Esta é totalmente verdade. Legal. Mantenha uma janela aberta aí na sua casa e que tem que fazer aquele circular, né? Então tem que manter uma lá na área, uma na sala para fazer um circular puro. E aí a receitinha caseira da avó, do vô, whisky e mel, são eficazes?
Isso também é um mito. Como a gente está conversando, não temos nenhum tipo de substância, chá, produto que seja específico para tratar a doença nem para preveni-la. Beleza. Vamos para o próximo. Mito ou verdade? Chá ou água quente mata o vírus? Essa eu quero saber, porque essa eu recebi de toneladas no meu celular. Isso com certeza também não é uma verdade, isso é um mito, tá? A gente tem que lembrar que o vírus, ele consegue viver inclusive no nosso próprio organismo. 36 graus, 37 Com graus. ácidos, Com né? ácidos, com tudo. Como que a gente pode pensar que só um pouquinho de chá morno vai ser suficiente para eliminar esse vírus? Isso é totalmente um mito. Presta atenção, pode beber chá, mas não vai matar o vírus. Então bebe e continua fazendo a precaução. Todas as Isolamento, precauções álcool gel, continua. Doutor, o uso de máscaras em pessoas saudáveis ajuda a... Muita gente que não tem nada está saindo por aí. Exatamente. Esse máscaras. mito, a gente conversou agora sobre quem realmente precisa usar máscara. Por que que isso, inclusive, é um ditado ruim? Por quê? Porque se a gente usa máscara, às vezes estando saudável, a gente acha que tem uma falsa sensação de segurança. Então, o que acontece? Pensa que a máscara é tudo e está tudo pronto, mas na verdade não. Porque aí ela começa a descuidar, de higienizar as mãos e fazer as outras medidas que realmente precisa e, inclusive, se contaminam ao tirar a máscara, entendeu? Então, é importante, o mais importante é higienizar as mãos. Gente, olha aí, o feijão com arroz é álcool em gel e lavar as mãos. Isso é o básico. Se fizer isso, já tá bom, né, doutora? Exatamente. E ficar em casa. Fique Ficar em casa. Não compartilhe objetos de uso pessoal, não compartilhar, né? É medida de uso preventivo. Maquiagem, roupas, toalha de banho. Isso é uma grande verdade, sem compartilhar nenhum tipo de utensílio. Tá. O último mito ou verdade, vamos ver o que é. As medidas de contenção individual, no individual protegem. O bem coletivo, isso é muito importante lembrar. Porque o que acontece? A gente, como pessoa jovem, como pessoa nova, às vezes pode achar que, se eu pegar, no final vai ser uma gripezinha, está resolvido. Mas a gente tem que pensar não em forma individual. Temos que pensar no coletivo. Temos que pensar que se a gente levar isso para nosso avô, nosso pai, nossa mãe, pessoa que tem algum tipo de problema de saúde, a gente pode estar gerando uma sequela muito grave, uma complicação muito grave e essa pessoa, inclusive, ir para óbito só pela nossa irresponsabilidade. Então, esse é um momento que todo mundo está sendo prejudicado, inclusive o país economicamente, de alguma forma. Mas existem medidas que têm que ser tomadas agora para evitar consequências muito graves, como a gente está vendo, inclusive, em outros países, que está sendo uma grande catástrofe. É isso aí, gente. Olha, só de ficar em casa, só de lavar as mãos, você já está fazendo uma grande coisa. Doutora Odeli, obrigada, viu? Explicou bastante coisa pra gente, desmistificou várias. E, olha, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue abençoando. Eu sei que você está na linha de frente aí. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco tem claramente com o Dr. César Vasconcelos, não presencialmente, mas fazendo parte do programa, e ele vai nos dar dicas de como manter a saúde mental e passar por esse momento sem pânico. E ainda a gente recebe aqui o nutricionista Dr. Matheus Vilela, que vai nos ensinar a fortalecer o sistema imunológico através da alimentação. E tem receita também, é claro, tem receita de bebida saudável para você turbinar a imunidade. Vida e Saúde volta daqui a pouco.